Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a sexta das nossas aulas de verbos separáveis, eu vou ensinar para vocês o prefixo da. Pois é, essa aula é super interessante, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Então, hoje eu trouxe para vocês mais um prefixo. Se vocês já acompanham, né, as aulas de verbos separáveis, vocês sabem que os prefixos eles adicionam uma camada de contexto, de sentido aos verbos, né? Então, para que você entenda essa aula, é muito importante que você tenha assistido pelo menos a primeira aula de verbos separáveis para você entender a lógica dos verbos separáveis, tá? As outras aulas, né, subsequentes, eu trago prefixos. E os prefixos vão dar sentido a verbos. Então, eles vão modificar alguns verbos, tá? Então, se você não assistiu a pelo menos a primeira aula para você entender o sentido dos verbos separáveis, né, como eles funcionam, assista e depois volta aqui. Eu vou deixar na descrição a playlist com todas as aulas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O prefixo da. Hoje eu vou ensinar para vocês assim verbos muito sofisticados, vocês vão perceber. Então eles vão trazer grande riqueza aí para o seu alemão. Bom, antes de começar aqui com esse exemplo, eu queria dizer para vocês que quando a gente usa o prefixo da, na minha cabeça é algo que você deixa ali muito à mostra, muito, digamos assim, explícito para outra pessoa. Então é como se você pegasse alguma coisa e deixasse ali bem à mostra, colocasse na cara da pessoa, tá? Pelo menos na minha concepção é um pouco assim, e eu acho que tem muito a ver com o sentido que ele traz para os verbos. Olha só, oferecer algo para alguém. Então, o dar, ele vai modificar, por exemplo, o verbo bringen. Bringen é trazer. Só que o darbringen seria oferecer ou demonstrar, tá? Uma coisa é você trazer, por exemplo, um presente. Outra coisa é você fazer uma oferenda. Quando você faz uma oferenda, você traz um presente que você quer que seja visto ali, né? Pelas pessoas que vão visitar um templo, por exemplo. Então tem muito a ver com isso de deixar ali bem na cara, né? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês para o verbo darbringen. Die Hindus bringen ihren Göttern Opfer dar. Então, ihren Göttern seria aos seus deuses e Opfer pode ser tanto oferendas quanto sacrifícios, tá? Então, eles oferecem oferendas ou sacrifícios aos seus deuses, tá? Agora, demonstrar. Olha só, sie bringt ihm ihre Dankbarkeit dar. Ou seja, ela demonstra sua gratidão para ele. Só que aqui, gente, é o demonstrar no sentido de fazer alguma coisa que deixe claro para a pessoa que ela é grata a ele. Então, ela vai fazer vai tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa, né? Tomar uma atitude para mostrar para a pessoa de forma clara que ela está grata, ok? Por isso que eu falei para vocês que o dá esse sentido, essa nuance de algo que fica ali na cara, tá? Outro exemplo para isso mesmo que eu falei seria o verbo dar reichen. Só o reichen sozinho, ele seria quando você passa, por exemplo, você está à mesa e alguém te pede para você passar o sal. Então você vai reichen. Isso seria como se fosse passar alguma coisa. Por exemplo, me passa o celular. Aqui está o celular, eu reichen, tá? Então esse verbo reichen é passar alguma coisa. Só que quando eu coloco o da, ele vai modificar de tal forma que eu vou estar oferecendo, tá? Oferecendo de forma clara ali para a pessoa. E a gente usa muito para dizer administrar medicamento. Então, olha como você está deixando a sua fala muito mais sofisticada. Uma coisa é você falar no português. A enfermeira dá um medicamento para o paciente. Outra coisa é você falar, a enfermeira administra o medicamento para o paciente. Da mesma forma, no alemão, você poderia usar o verbo geben, mas aqui a gente vai usar o verbo darreichen, que é muito mais sofisticado, tá? Então, olha só, die Krankenschwester reicht dem Patienten das Medikament dar. Ou seja, a enfermeira administra o medicamento ao paciente.
Lembrando, né, que os prefixos separáveis, quando nós temos frases declarativas, que são aquelas frases tanto afirmativas quanto negativas, né? Os prefixos ficam sempre no finalzinho, quando eles estão conjugados, né? Os verbos separáveis estão conjugados. O que antes era um prefixo passa a ficar no finalzinho da frase, tá bom? Outro exemplo agora com darreichen no sentido de oferecer, tá? Der Kellner reicht mir das Menü dar. Então o garçom oferece para mim o cardápio, ok? Esse mir ali seria para mim. Então, der Kellner reicht mir das Menü dar. Soa super chique você falar dessa maneira, tá? Então, é um alemão assim muito sofisticado. Agora, você pode também usar o darreichen no sentido de dar um presente. Só que, de certa forma, para mim, soa ainda um pouco como eu vou dar um presente e vou deixar claro que eu estou dando um presente, tá? Eu tenho um pouco de sentimento, assim, por esse prefixo nessa nuance de mostrar, deixar explícito que você está fazendo alguma coisa, que você está dando alguma coisa. Então, aqui eu tenho, olha, o professor dá um livro como prêmio para a aluna. Talvez, porque aqui eu poderia usar o verbo geben, que é o verbo dar, não tem problema. Ou então, eu tenho também o verbo presentear em alemão, tá? Que seria verschenken. Não tem problema, eu poderia usar esses verbos também. Porém, aqui eu coloquei para vocês als Preis, como prêmio. Talvez o uso do dar Einstein tem a ver com o fato de dar um prêmio e mostrar para as outras pessoas, deixar claro para os outros alunos que aquilo é um prêmio, que eles devem talvez ter mais esforço aí para poder alcançar também prêmios. Não sei, isso é conjectura aí da minha cabeça. Mas vamos lá. Der Lehrer reicht der Schülerin ein Buch als Preis dar. Então, o professor dá de presente, né, um livro como prêmio para a aluna. Outro sentido, né, outra nuance que o dar carrega é deixar algo claro para alguém. É mais ou menos o que eu venho falando o tempo inteiro. E o verbo que a gente mais utiliza, assim, disparado no alemão para esse prefixo dar é o darstellen. A gente usa esse verbo o tempo inteiro. Os verbos que eu ensinei até agora são um pouco mais sofisticados, então a gente não vê na fala muito cotidiana. Agora, o darstellen a gente escuta o tempo inteiro, tá? Então vocês precisam conhecer. E ele é um verbo que tem muitos significados. Os que eu acho que são mais importantes são representar, no sentido de estar em cena, ali representar um papel em cena, tá? De forma visual, artística, tá? Ou então constituir, no sentido de algo de ser mesmo, tá? Ser, representar algo ali no sentido de ser. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, ou então descrever por meio de imagens, palavras, tá bom? Vamos ver aqui exemplos para que isso fique claro. Der Schauspieler stellt Hamlet auf der Bühne dar. Então, exemplo claro para representar seria um ator, né? O ator representa Hamlet no palco. Então, ele está representando um personagem, ok? Então, nós vamos usar o verbo darstellen. A gente usa isso o tempo inteiro, tá? Depois, olha só que interessante, o verbo constituir em alemão também pode ser darstellen. Nesse sentido aqui, olha só. Este comportamento constitui um grande problema. Eu poderia simplesmente dizer, tanto em português quanto em alemão, este comportamento é um grande problema. Só que isso deixaria minha fala mais empobrecida. Agora, se eu falo, este comportamento constitui um grande problema, no português já soa muito mais sofisticado. No alemão, então, nem se fala. Por isso que eu estou ensinando para vocês. Então, dieses Verhalten stellt ein großes Problem dar. Essa frase em alemão soa impecável, tá? Então, utilize darstellen. Você poderia falar simplesmente, como eu disse para vocês, né? Dieses Verhalten ist ein großes Problem. Este comportamento é um grande problema, mas não soa nem de perto tão sofisticado quanto a frase que eu ensinei aqui para vocês. Por fim, descrever. Olha só que legal. Der Autor stellt in seinem Buch die Geschichte der Stadt dar. Então, o autor descreve a história da cidade em seu livro. Ok? Então, seria descrever também
pode ser o darstellen, ok? Vamos lá. Outro exemplo, né? Nós estamos falando sobre deixar algo claro para alguém. Então, quando você está representando um papel ali, você está deixando claro quais são as intenções, por exemplo, daquele personagem, na verdade. Quando você constitui no sentido de ser alguma coisa, você também está demonstrando determinado comportamento. Então, tudo está ficando claro para a pessoa. E outro verbo que a gente não usa tanto quanto o darstellen, mas a gente usa também relativamente com, com relativa frequência seria o darlegen, tá? Legen é deixar algo, é colocar algo. Normalmente, colocar algo assim na posição deitada, tá? Então, se você coloca assim em pé, seria stellen. E assim deitado seria legen, tá? Então, seria você colocar algo, só que o dá essa ideia de exposição, né? De deixar exposto ali. Então, olha só, pode ser o expor, que seria você apresentar de uma forma clara, com argumentos, com fatos, tá? Expor as suas ideias. Ou então, por exemplo, num julgamento que você quer expor os fatos, você quer expor as provas, as evidências, também a gente vai usar o darlegen, tá? Ou então explicar. Toda explicação é uma exposição, né, com detalhes, para esclarecimento de detalhes. Olha o primeiro exemplo ali. O advogado expõe as provas ao tribunal. Der Anwalt legt dem Gericht, ao tribunal, né, die Beweise dar. Então, ele expõe as provas, die Beweise, ao tribunal, tá bom? Outro exemplo, a professora explica as regras gramaticais aos alunos. Eu poderia, inclusive, traduzir aqui como a professora expõe as regras gramaticais aos alunos, dá na mesma, tá? Toda exposição também é uma explicação, de certa forma. Então, die Lehrerin legt den Schülern die Grammatikregeln dar. Então, ela está explicando no sentido de deixar ali claro para os alunos, ok? E também, gente, fica muito bonita essa frase aqui, soa muito legal assim para os alemães. E por fim, tá? Eu coloquei aqui expor algo para alguém. Eu acho que fica um pouco repetitivo, porque deixar claro também é de certa forma expor, mas eu acho que vai caber mais aqui, porque é um expor de outra maneira. Seria quando você faz uma exposição mais artística, tá? Então, por exemplo, expor algo para alguém de forma normalmente artística, que seria uma exposição, um show, tá? Um concerto, tudo seria ali essa exposição artística, deixar sempre ali exposto. Darbieten, olha só, bieten por si só já significa oferecer, tá? Em alemão, bieten é oferecer. Só que quando você coloca o dar, virando darbieten, é você oferecer algo artístico. Algo, por exemplo, você fazer uma exposição, ou então você oferecer um show, tá? Uma coisa é o bieten, que pode ser oferecer qualquer coisa. Darbieten seria oferecer algo que fica ali de determinada forma em evidência, né? Um show, uma exposição. Os músicos oferecem um concerto. Die Musiker bieten ein Konzert dar. A palavra concerto em alemão pode ser tanto Konzert, aliás, a palavra show em alemão também é Konzert. Então, Konzert pode ser tanto concerto quanto show. Em alemão não tem diferença. Para a gente tem, né? Concerto normalmente a gente associa a música clássica. E show a gente associa todo o resto. Em alemão é tudo Konzert, tá? Agora um exemplo com museu. E eu acabei de perceber aqui que eu coloquei o plural, na verdade deveria estar no singular aqui. Agora está certinho. Das Museum bittet den Besuchern eine interessante Ausstellung dar. Então, o museu oferece uma exposição interessante aos visitantes. Então, esse darbieten seria, como eu falei para vocês, oferecer algo de maneira artística. E com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Me conte aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo e também se vocês já assistiram às aulas anteriores de verbos separáveis e me contem se vocês estão gostando ou não, né? Toda crítica é muito bem-vinda, inclusive para a gente melhorar. Espero vocês na próxima aula. Até lá. Tschüss!